Tudo bem, Ni? E hoje estamos aqui novamente com o nosso maior comentarista de base e agora barra técnicos, Guru, né? nosso Barra guru. técnicos. Vamos hoje falar com Caio Nascimento, que realmente é uma honra estar aqui. Tudo que eu preciso, quase tudo na vida, a gente pode mandar para o Caio. Mais relacionado ao Santos, assim, as outras coisas ainda não tentei, conselhos amorosos, de vida, ainda não fomos para esse lado. Mas a Anitta tá falando aqui que o Caio não é a melhor pessoa para os conselhos. Se vocês ouviram uma furadeira, é porque o Henry, o marido da Anitta, está consertando coisas, arrumando coisas na casa dela. Não é o Caio, é a Anitta. Então, muito Vocês obrigada, me Caio. desculpem, viu? Vocês me desculpem, mas o excelente conteúdo do Caio vai compensar. E antes do Caio começar a falar, a gente já tem que falar. A gente está aqui para falar de treinador. O Cuca vai ficar até o fim do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente. Acho que tudo certo para isso, conforme noticiou a Gazeta Esportiva, mas já temos nomes para substituir o Cuca e aí a gente chamou o Caio para falar sobre isso. Tudo bem com você, Caio Nascimento? Bem-vindo mais uma vez. Olá, meninas, todo mundo que vai acompanhar aí. Conselho é sempre com a Anitta, tá? Porque a Anitta que é boa para dar conselho essas coisas. Especialmente da parte mental da pessoa, porque a Anitta manja muito mais disso do que eu. Mas espero ajudar vocês aí no que a gente puder para falar sobre treinador, porque é um assunto que tá todo mundo perguntando já, né? Então, o Santos vai passar por um momento de reconstrução e não pode errar, né? Na minha opinião. Acho que o treinador agora a escolha do treinador não pode ser errada nesse momento. Antes da gente começar com os técnicos plausíveis, eu queria só uma assim: se você tem todo o dinheiro do mundo, toda a opção do mundo, um nome. Qual seria o seu nome, independente de salário, se não é verdade, você colocaria no Santos? Boa pergunta. Acho que assim, se tivesse dinheiro, e se fosse possível seduzir algum treinador, né? É, ainda até que meio que factível, tá? Porque não vou dar aquela viajada de falar, um Pep Guardiola da vida. Mas um treinador que eu sempre quis ver no Santos é o Tata Martino. Hoje ele tá dirigindo a seleção do México, né? Ele foi campeão. Ele treinou especialmente, né? O Barcelona recentemente, ele é amigo do Messi, né? O pessoal falava que ele foi pro Barcelona porque ele é amigo do Messi, mas sempre foi um treinador muito interessante. É um cara que tem um potencial muito grande, ele extrai muito dos jogadores. É aquele cara argentino, né? Que ao mesmo tempo ele é um teorista, né? Do estilo Bielsa, né? Mas ele consegue colocar em prática tudo que ele prega. Então é um cara que eu gosto bastante. Se fosse para trazer um treinador grande com nome, Tata Martino tem esse nome muito pesado aqui, especialmente no nosso continente, eu traria ele porque é um cara que eu acho que consegue falar bonito, né, para as câmeras e também consegue fazer bonito dentro do gramado. E assim, Bom, fala. vai lá, Bel, vai lá. Eu ia falar que, assim, das nossas pesquisas, a gente acabou chegando em três nomes, né, que é o que estão sendo especulados: o Thiago Nunes, o BKSS e o Olan. E eu acho que a gente pode falar deles primeiro, assim, quando você vê esses três nomes, o Santos está indo numa direção coerente com esses três nomes, ou a gente está simplesmente indo atrás do Diniz e do Jair Ventura, sabe? É uma sensibilidade sua que tem um planejamento em cima desses três nomes, ou são três perfis muito diferentes? Olha, tem uma certa coerência aí. Eu acho que uma coisa importante, né, para deixar claro, né, o torcedor ele tem que entender não só o momento do Santos, mas o momento dos outros treinadores, né? Por exemplo, já são três nomes, né, que você separou, que já estão sendo muito debatidos e batidos, né, na minha opinião. Porque você sempre vai ter alguma coisa ruim para falar do Thiago Nunes, né, o torcedor recente do Thiago Nunes, do BKSS e até do Roland. O Thiago Nunes, o fato, literalmente, né, de ter passado pelo Corinthians, não ter ido muito bem, mas foi bem no Atlético Paranaense, então vai ter essa dualidade, né, na cabeça do torcedor. O BKSS fica muito no imaginário do brasileiro pelo que ele fez e fez muito bem nas duas passagens dele pelo Defensa e Justiça, né? Mas se você for parar para pensar, o último ano e meio dele não foi bom. Não foi bom em dois gigantes da Argentina, né? Do Independiente e depois do Racing. Mas, se você for analisar bem friamente algo que os argentinos costumeiramente não gostam de fazer na imprensa lá, você ainda consegue tirar algumas coisas boas. Por exemplo, um treinador que trabalha bem jogador de base. Ele vai deixar não vai deixar uma terra arrasada, por exemplo, no Racing. Ele foi o cara que literalmente trouxe o Carlos Alcaraz, né, que é uma das grandes promessas do futebol argentino, para o futebol profissional e o desenvolveu muito bem, o potencializou. Mas na equipe geral do Racing ele não foi bem. Daí você olha para o Roland, né? O Roland, ele, na minha opinião,
ele passou por altos e baixos já, é um treinador que, se você quiser colocar numa balança, eu acho que ainda vai pender ainda mais pro lado positivo do que pro lado negativo. Ele, só para falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho depois do Ariel Holan, porque ele tá aqui no Chile, mas só para dizer que ele é o mais experiente desses três, né? O BKSS e o Thiago Nunes estão ali na faixa dos 40 anos, é isso, né? E o Holan já tem 60, então tem uma diferença também de bagagem nesse sentido em relação a essa opção. Mas que não é tudo, né? Porque Gesualdo não fez muitas coisas no Santos claro Futebol Clube. A velha questão do contexto, né? Acho que, assim, igual vocês falaram, nem sempre o cara tão experiente ele vai bater com o contexto do clube. Até é interessante, né, você falar rapidinho do Gesualdo, né? Ele veio para o Santos, a gente não sabe, né, muito bem o porquê que ele veio para o Santos. Porque, assim, a explicação do Pérez não batia, né, com a situação do Gesualdo lá, ou da carreira dele, e depois a gente viu muito bem em campo, né, o que também não bateu com o clube. Então, é um discurso que muitas vezes não faz sentido, numa diretoria, especialmente do presidente, né, a gente sabe muito bem como é que era o Pérez, ele era um cara muito centralizador, então isso daí foi uma das piores coisas que pode acontecer com um treinador no futebol, especialmente para um time tão caótico, às vezes, como o Santos. Mas, falando do Roland, ele é um cara que tem um problema muito grande de manter um bom trabalho. Ele começa muito bem, só que depois ele vai caindo, né? Acho que, assim, ele começou muito bem no defensa, né? Mais um treinador de defesa e justiça, meio que conectado ao Santos. Depois foi bem no Independente, né? Que é o time do coração dele, foi campeão da Sul-Americana, fazendo um belo trabalho, um time jogando muita bola, amassou o Flamengo, né, na final da Sul-Americana. Depois ele ameaçou sair do Independente, né? Ele até ficou um período fora do Independente, depois voltou, porque ele queria mais investimento, ele queria mais segurança no trabalho dele. Ele ganhou tudo isso daí, né? Ganhou todos os jogadores que ele pediu. Endividou o time, né? O Independente ficou bem endividado. Acho que é um time hoje que, na Argentina, dos grandes, que talvez esteja na pior situação financeira que você possa imaginar. Tá devendo as cuecas e tudo, né? Lá por conta do Roland, né? Que ele pediu muito jogador e muitos desses jogadores não foram pagos pelo clube. Uma situação meio semelhante a certo time aí que vocês conhecem, né? Eu tô vendo que tem um perfil bem similar, né? Parece que dá muito certo com o Santos. Não, mas aí eu vou entrar nesse papo e dizer que isso já passou, isso aconteceu, e aqui no Chile ele encontrou uma situação completamente diferente. Ontem, quarta-feira, ele foi campeão com a Universidade Católica, e isso que o Caio falou no início, de ser um trabalho que muitas vezes não consegue ser tão constante, é muito real aqui nesse trabalho dessa temporada que ele teve. Ele passou o campeonato chileno inteiro em primeiro lugar, inteiro. Só que das últimas 7 partidas que ele fez, 5 ele não conseguiu ganhar. Aí ele ganhou uma e aí empatou a última nessa quarta-feira, que já levou ele a ser campeão. Ou seja, ele conseguiu ter gordura suficiente para queimar quando as coisas começaram a dar errado, mas teve um momento que sim, as coisas começaram a dar errado. E por que as coisas começaram a dar errado? Porque a Católica começou a vender um monte de jogadores sem reposição. Ou seja, é coisa de quem fala espanhol e eu já não sei mais falar, olha que horror. O que aconteceu foi, ele vendeu o Kusevich para o Palmeiras, ele vendeu o Pinares para o Grêmio, vendeu outro jogador para o La Serena, um outro jogador, isso tudo titular, um quarto titular se lesionou e nenhum desses teve reposição, ele não pôde contratar jogadores nesse trabalho dele na Católica. Mesmo assim, ele conseguiu ser campeão. Então, assim, teve uma queda do trabalho e tem uma explicação, um contexto que é muito mais parecido com o Santos do que o que aconteceu no Independiente, que ele teve a possibilidade de contratar e acabou devendo as calças. Aqui ele não teve essa possibilidade. O futebol chileno, financeiramente, é bastante precário. Então, acho que é importante também colocar isso em perspectiva. Vou dar uma informação aqui, que eu falei com representantes do Ariel Holan hoje. Eles disseram que ele está comemorando, que ele está feliz, o título foi ontem e tudo mais, mas na coletiva de imprensa ele disse que não sabe ainda se vai ficar. Ele tem mais um ano de contrato, mas tem uma cláusula no contrato dele de reavaliação, ou seja, ele pode sair se, as duas partes concordarem, sem multa, sem nada. Agora, né, ao fim dessa temporada, que tem só mais uma rodada o campeonato chileno, ele já se sagrou campeão. Bom, enfim, o que eles me falaram foi, as propostas que chegarem, porque ainda não chegou uma proposta oficial do Santos, serão analisadas. Ele tem uma coisa similar ao que o Cuca falou no Santos. Ele está classificado para a próxima Libertadores, ele pode fazer mais uma temporada competitiva, mas também depende, a permanência dele também passa
pelo time se reforçar, porque ele perdeu um monte de titulares e ele não quer, mais uma vez, fazer um papelão como ele fez na Libertadores, que foi papelão sim, não passou da fase de grupos, e também não foi tão bem na Sul-Americana, quando caiu nas quartas de final para o Vélez. Então, também a permanência dele depende do que a própria Universidade Católica vai fazer para que o trabalho seja melhor. Essas são as informações que eu tenho sobre o Ariel Holan. Para finalizar uma parte do Roland também, que é importante, ele é um cara que trabalha bem em jogadores jovens. Então, assim, não é um cara que, vamos supor, se chegasse no Santos, ele ia encontrar um admirável mundo novo para ele, assim. Ele é um cara que ele conhece, ele potencializa. Eu acho que uma das coisas que acaba colocando o Roland em xeque, né, quando você vai analisar ele, desempenho, tática, essas coisas, é justamente pela filosofia de jogo dele. Acho que o que faz ele cair bastante, né? Cair bastante acho que é um exagero meu, mas o que faz ele, por exemplo, ter um pouco de montanha-russa na carreira dele, é que ele é um. É uma palavra que a gente vai usar bastante, que a gente usou muito em 2019. Ele é um bielcista, né? Ele é um cara que ele não tem medo de arriscar. Os times dele não tem medo de arriscar. E quando não precisa arriscar, quando precisa ser um pouco mais pragmático, aí que o time vai mal. É aí que eu, no caso, que eu relembro uma situação que, na minha opinião, foi um pouco decepcionante, que eu esperava a Católica chegando na final da Sul-Americana, que foi justamente o confronto contra o Vélez. Na ida, fora de casa, na Argentina, o time jogou uma barbaridade, jogou muito bem e ganhou do Vélez lá. Só que na volta, em casa aí no Chile, onde a Anitta tá, perdeu, e perdeu feio. Perdeu de 3-1. Assim, pro time que literalmente era. O time do Vélez é bom, bem treinado, é bom, mas que só tinha uma opção, né? Então acho que aí faltou um pouco mais de entendimento da situação. Eu acho que não foi tanto culpa também do Roland, né? Porque, como bem falou a Anitta, já estava em vias de perder jogadores, teve que utilizar muitos jogadores jovens de antemão, então, apesar de alguns terem até feito um bom trabalho, Saavedra, por exemplo, que é um volante, um meia central, lembra muito o estilo do Sandri, por exemplo, que ele vai, vamos supor, que ele encontraria no Santos, não conseguiu manter a vantagem e foi eliminado, né? Poderia ter classificado uma fase adiante, né? E não conseguiu. Então, isso daí acaba meio que colocando em xeque o Roland, entendeu? Mas se você for levar em consideração o que ele entende de futebol e o que ele pode aprimorar nos jogadores, sem dúvida alguma, ele tem muito crédito. Vou dar o exemplo, por exemplo, do Nicolas Tagliafico, né? Lateral esquerdo, titular do Ajax. Ele era marcado muito tempo na Argentina como um lateral com muitos erros de marcação. Com o Roland, ele jogou de zagueiro, mesmo tendo 1,72 de altura. Ele alternava, né, entre lateral esquerdo e linha de três como zagueiro. E fez um ano espetacular em 2016, que foi o primeiro ano do Roland lá no Independiente. Hoje é um dos melhores laterais esquerdos na Europa, e ele sempre, quando ele é entrevistado, ele cita o Roland como o cara que mudou a carreira dele. Ensinou ele a jogar taticamente, ensinou ele a correr certo, né? Então, se é um cara que for contratado e tiver tempo, ele tem as técnicas e o manual, né, de um treinador para arrumar a casa, para arrumar muitos jogadores. Acho que desses três seria a sua opção, Caio? Antes que a gente fale dos outros? Eu vejo ele acima, tá? Do BKSS e vejo ele acima do Thiago Nunes. Eu gosto do Thiago Nunes, assim, eu acho que dos treinadores brasileiros disponíveis, talvez seja um dos caras que mais tem a bagagem para melhorar, tá? Porque o que aconteceu no Corinthians, o pessoal sempre vai pegar o último trabalho como exemplo, né? Mas o que aconteceu no Corinthians ali também foi um negócio muito complicado para ele. Coisa de bastidor mesmo, né? Falaram uma coisa para ele, depois na hora H mudaram, depois colocaram a culpa nele. Então isso não é muito justo, né? E é um cara que ele também teve quase um ano sabático, né? Porque ele foi cortar a cabeça dele no meio da temporada, então, mas deu tempo para ele refletir. Dizem que ele refletiu bastante, que é um treinador que sabe o que fez de errado, que ele pode corrigir. Mas se fosse para fazer uma escada, acho que seria o Roland em primeiro, o Thiago Nunes em segundo e tal, o BKSS em terceiro.